Bom dia, meus irmãos. Graça e paz de Jesus Cristo. Sabem por que Deus permitiu a queda? Alguém sabe a resposta? Não? Nem eu. Então, nossa escola bíblica pode se encerrar aqui, né? Eu também não sei por que Deus permitiu a queda. Mas eu sei porque o pastor Juscelino viajou de férias. É porque esse era o assunto da escola bíblica hoje. Um dos assuntos mais difíceis, talvez o mais difícil de se lidar, com relação às perguntas a respeito de Deus. Uma certa ocasião, um jovem empolgado com o liberalismo teológico, se dizia ateu, falou para mim que estava escrevendo um livro. Perguntei o título do livro, ele disse que era 25 perguntas sobre Deus. E eu fui até irônico com ele, falei, mas só 25? Ele falou, é. Falei, não, eu tenho muito mais do que 25 perguntas sobre Deus, cujas respostas eu não tenho. E certamente, todos nós temos muitas, mas muitas perguntas a respeito de Deus, cujas respostas nós não temos. Pelo menos não temos respostas que sejam satisfatórias, a ponto de responder essas perguntas e a gente ficar com plena paz a respeito dessas respostas que nós recebemos dessas perguntas. E essa, meus irmãos, é uma dessas perguntas enigmáticas que intriga a humanidade desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano. Porque Deus permitiu a queda. Isso para quem, é claro, acredita na queda. Porque os que não acreditam na queda, nem esse tipo de pergunta se faz. Acabam convivendo com os problemas advindos dessa pergunta sem saber fazer essa pergunta. No nosso caso, conforme já estamos falando, nós, os que cremos em Deus e, consequentemente, cremos no pecado original como o propulsor de todo o mal no mundo, essa pergunta é de extrema relevância para nós, por mais que nós, de novo, não tenhamos uma resposta que seja 100% capaz de resolver esse tal enigma. Por que Deus permitiu, então, o pecado e o mal? O pecado e o mal são duas palavras que estão juntas uma da outra aqui nessa pergunta, não por acaso, mas porque sabemos e cremos, pelo que cremos, que toda a operação, a presença do mal no mundo, ela tem como causa exatamente a entrada do pecado, né? Por isso a pergunta primeira não é nem por que Deus permitiu o mal, mas por que Deus permitiu a queda, porque a partir da queda, então, nós temos a entrada, a presença e a atuação e os efeitos do mal no mundo como um todo. Então, nós nos debatemos com a realidade do mal, que é presente no mundo a partir da queda. Não sabemos como lidar com isso, essa que é a verdade. Filósofos, desde os tempos muito antigos, eles já começaram a observar o mundo e fazer perguntas para si e para os outros a respeito do mal, da presença do mal. E de lá para cá, pensadores de todos os tempos, sejam eles cristãos ou não, também lidam com esse enigma. E ninguém, até hoje, conseguiu e nem vai conseguir explicar esse enigma. Nós temos apenas a pretensão de oferecer resposta suficiente, mas não conseguimos. De fato, não conseguimos. Então, talvez, essa introdução, talvez te frustre de alguma forma, porque aqui está mais uma pessoa que, assim como tantos outros, não sabe responder essa pergunta a contento, e eu creio que, por consequência, nenhum de nós também. Mas o que nos prende? Primeiro, o que nos prende a questões como essas? Eu estava pensando que uma das coisas que pode nos prender a uma pergunta como essa é a nossa curiosidade natural. O ser humano é dotado dessa curiosidade. Então, existe algo no mundo, e se o ser humano, nós percebemos algo errado no mundo, ou muitos algos errados no mundo, e a gente se pergunta, então, a origem, a gente se pergunta, então, os porquês disso. Então, isso gera uma curiosidade natural. Então, um dos itens que nos prende a questões como essa é a nossa curiosidade. Mas uma outra coisa que eu estava pensando, que pode ser um dos pontos que nos mantém presos a perguntas como essas, é a ilusão nossa,
do ser humano, de querer ter o controle das coisas e das situações. Porque se a gente percebe a atuação e a presença do mal no mundo, nós, como seres humanos que queremos e desejamos, e assim deve ser, querer fazer o bem, a tendência é nós partirmos para ações práticas, ou pelo menos tentativas de resolver aquele mal no mundo. E aí, isso traz algumas consequências. Por exemplo, a ilusão do controle, de ter o controle das coisas e das situações. E todos nós, em algum grau, nós temos a ilusão de ter o controle de alguma coisa. Eu digo ilusão porque durante o estudo nós vamos ver através de textos bíblicos que, na verdade, quem controla todas as coisas é Deus. Nós não controlamos nada. Apenas temos ilusão de que controlamos alguma coisa. Então, isso faz parte da nossa natureza. Mais um terceiro item que eu anotei aqui, para não esquecer, é o equívoco de achar que nós devemos ter respostas para todas as coisas. E aí isso também é uma questão que nos pega de vez em quando. Pelo menos aquela tentativa de querer responder tudo. Isso é uma das coisas que nos prende a questões, a perguntas como essas. Ter uma resposta para tudo. Principalmente quando o mundo confronta a igreja em busca dessas respostas. Porque, veja, se nós, que somos os cristãos, nós somos os que creem nesse Deus, não temos respostas para perguntas como essa, imagina o mundo que não crê, mas percebe a presença do mal, percebe os efeitos da queda, por mais que não consiga explicar que aquilo é um efeito da queda. Então, eles é que têm perguntas realmente mais difíceis. E eles vão, pelo menos o que deveria ser, a procurar a igreja, em busca de respostas. E quando procura respostas para questões como essas, pode ser que receba uma negativa do conhecimento. Não sei, simplesmente eu não sei por que Deus permitiu a queda. Mas tem algumas outras questões em torno disso que a gente precisa lembrar. E antes de falar sobre essas questões, esses pontos, eu quero só lembrar algumas pessoas, situações do Antigo Testamento que refletem bastante a nossa situação atual também. O primeiro deles é o caso de Jó. A gente, ao lembrar, mesmo que razoavelmente, da história de Jó, ele passou por uma luta terrível que acredito que dificilmente algum outro ser humano conseguiria passar por aquilo sem perder a linha, assim como ele fez, como ele quase fez, na verdade, né? A gente percebe que quem acabou perdendo a linha foi a esposa dele, mas ele também ele chegou bastante longe, ele chegou muito perto, na verdade, desse limite. Então, por mais que o foco nessa questão de perder a linha acabou recaindo sobre a esposa, mas quando a gente lê o contexto, Jó ficou bastante debilitado na sua fé também. E aí, só lá no final, é que ele reafirma, quando ele diz: antes eu apenas ouvia falar a respeito do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Só que nesse processo todo, ele passou um perrengue terrível na sua fé. Mas, enfim, Jó, depois e na verdade durante até o final desse processo de passar por essa luta terrível, ele começa a questionar algumas coisas a respeito do caráter de Deus. E aí Deus soluciona esse problema de Jó, começa a solucionar esse problema de Jó, fazendo algumas perguntinhas básicas para ele. Só que essas perguntinhas básicas, na verdade, não tinham nada de básicas. Jó, então, faz algumas perguntas Deus, faz algumas perguntas para Jó, lá no capítulo 38, versículos 1 ao 3. Eu queria que a gente desse uma passada lá rapidamente, só para a gente olhar isso dentro do próprio texto bíblico. Jó, capítulo 38, dos versículos 1 ao 3. Inclusive está projetado ali, né? Depois disto, ou seja, depois dos questionamentos iniciais de Jó, que foram muitos, depois disto o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Isso ele está se referindo a Jó. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Seria tipo: Jó, vamos lá, você tem todos esses questionamentos a respeito do meu caráter. Então, até o momento, o Senhor não havia feito nenhum juízo de valor a respeito das perguntas de Jó, dos questionamentos de Jó. Mas é como ali, traduzindo ali num português um tanto mais popular, seria:
Te prepara que eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me responder essas perguntas. Pode passar, por favor. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Perguntinha básica, né? Onde era que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Como é que responde uma pergunta dessa? Né? Dízimo, se tens entendimento. Você não é entendedor dessas coisas? Então me fala aí. Onde era que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Próximo. Quem lhe pôs as medidas, ou seja, as medidas da terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ou a corda de medir, né? Pode passar. Quem fez as medidas da terra, Jó? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Pode passar. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Pode passar. Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando lhe pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhes pus ferrolhos e portas? Quando disse, até que virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos, né? Dos perversos se desvia a sua luz e o braço levantado para ferir se quebranta. Vamos fazer mais a última pergunta aí por enquanto. Acaso entraste nos mananciais do mar ou percorreste o mais profundo do abismo? Então, são algumas perguntas bastante complicadas que o Senhor começou a fazer para Jó. A gente vai ver que depois, posteriormente no texto, o Senhor faz outras perguntas até um tanto mais difíceis para ele. Quando o Senhor faz essas perguntas para Jó, a gente começa a perceber pelo contexto do texto que, na verdade, o Senhor está tratando também dessa noção equivocada de Jó, de que ele tem controle de alguma coisa e de que ele tem resposta para todas as perguntas. A mesma coisa que acontece com a gente. Quando nós temos ideia de que nós achamos que temos o controle de alguma coisa, ou quando achamos que temos resposta para tudo, geralmente a gente se depara com alguma coisa que prova para nós que nós não temos controle de nada e não temos resposta para tudo. Então, por isso, olhar e lembrar de um texto como esse aqui. Lá no capítulo 40, um pouco mais para frente, Jó responde ao Senhor, já com uma postura um tanto mais humilde, já que estamos aí no 38, vamos para o 40. 40, versículos 4 e 5. 3, 4 e 5. Diz então o texto, então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderia eu? Ou seja, qual resposta eu poderia te oferecer, Senhor? Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Não vou oferecer resposta. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E aí a história prossegue. Então o Senhor, do meio de redemoinho, respondeu a Jó, Jó, se prepara, porque eu ainda vou fazer perguntas para você e você vai me responder. E o texto prossegue na mesma lógica. Então, no fim das contas, o ser humano precisa, de fato, assim como aconteceu com Jó também, precisa crer em Deus para que tenha paz no meio à falta de respostas para muitas questões da vida, inclusive essa aqui. Alguém já disse certa vez que grande sabedoria não é ter resposta para todas as perguntas, mas saber conviver com esse tanto de perguntas sem respostas. Ou seja, a sabedoria da vida estaria aí. Mesmo não tendo respostas, saber viver, saber conviver com as perguntas. Então, já que a gente não tem resposta satisfatória, pelo menos uma resposta satisfatória para uma pergunta como essa, ou tantas outras, como é que a gente pode, então, conviver com perguntas inquietantes como essa, sem perder a paz da alma? Porque tantas pessoas que não possuem resposta para perguntas assim, elas convivem com ansiedade terrível,
preocupações infindáveis. Como é então que a gente faz isso? No caso, crendo no caráter de Deus, entendendo que, primeiro, Deus não se surpreende e não é surpreendido por nada. Então, como é que a gente convive com uma pergunta como essa? Por que Deus permitiu a queda? Entendendo que Ele não se surpreende com nada. Conforme dissemos no início, a nossa curiosidade ela é atiçada devido a problemas que acontecem a partir da queda e da origem da presença do mal. Então, nós nos surpreendemos. Por incrível que pareça, nós ainda nos surpreendemos. Acontece algo terrível, isso é veiculado na TV, na internet, alguém fala, e a gente ainda se surpreende. Foi mesmo? Aconteceu isso? Foi, aconteceu. Puxa vida, que coisa, né? Então a gente se surpreende. E eu acho que a gente deve mesmo se surpreender. Porque se a gente se acomodasse com isso, a situação seria pior ainda. Mas o fato é que Deus não se surpreende. Então, em outras palavras, Deus não se surpreendeu com a queda. Puxa vida, onde foi que eu errei, né? Ao criar o ser humano? Aonde foi que eu falhei? Não, Deus não tem esse tipo de surpresa. Então quer dizer que Ele já sabia? Sim, Ele já sabia. Nós vamos ler diversos textos aqui que vão mostrar isso. E eu sei que vocês já sabem vários deles de cor, inclusive. Então, primeiro, irmãos, acreditando que Deus é todo suficiente e por causa disso Ele não se surpreende, Ele não é surpreendido com nada. Há um tempo atrás, eu vou me referir de novo a esse fato. Assim que aconteceram aquelas primeiras tsunamis lá na região da Indonésia, eu infelizmente não vou conseguir lembrar o ano agora, mas isso causou uma convulsão filosófica e teológica no mundo inteiro, devido às devastações que aconteceram a partir das tsunamis da Indonésia. E aí no mundo começou a surgir um movimento, ganhou força um movimento chamado teísmo aberto, que aqui no Brasil também ganhou força. O proponente principal desse movimento aqui no Brasil foi o pastor Ricardo Gondim. Que a ideia é que, na verdade, devido às tsunamis da Indonésia, Deus Ele não pode ter o controle de todas as coisas. Porque como é que Ele tem o controle de todas as coisas e algo desse tipo escapa do seu controle? E se Ele tem o controle, então, de todas as coisas, ok, então foi Ele que causou tudo isso? Então, perguntas desse tipo começaram a surgir com muita força. E ganhou a população no mundo inteiro. Muitos crentes, inclusive, tiveram a fé bastante abaladas por esse tipo de pergunta. Mas o fato, meus irmãos, é que Deus realmente Ele não se surpreende. Surpresas, elas são causadas pelo desconhecimento ou por lacunas no nosso conhecimento. E Deus não possui esse tipo de limitação. No Evangelho de João, no capítulo... no primeiro Evangelho de João, na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 20, nós temos o seguinte dizer: pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Um texto que nos revela o conhecimento total, pleno, profundo de Deus a respeito de todas as coisas. Então, se cremos na Bíblia, e nós cremos, nós não podemos aceitar que Deus se surpreende com algo, porque Ele conhece todas as coisas. E a partir do momento, então, que eu tenho a minha fé fundamentada num Deus cujo caráter é de um Deus que conhece todas as coisas, então eu posso ter paz nele. Posso ou não posso? Posso. Eu posso ter paz nele. Eu posso saber, inclusive, que qualquer coisa que me venha a acontecer é do conhecimento dele. Então, alguma questão ele tem aí, não sei qual, não vou arriscar dizer, é claro. Mas se ele sabe de todas as coisas, qualquer coisa que me aconteça, seja de bom ou de ruim, é do conhecimento dele. Então, ao mesmo tempo, eu posso descansar nesse Deus, sabendo que Ele é conhecedor do passado, do presente, do futuro, de todas as coisas estão diante dos seus olhos. O Senhor também, não só Ele conhece todas as coisas, mas Ele conhece todas as coisas no detalhe. Quem vai nos dizer isso é no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 30.
nos diz: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Esse é apenas um dos versículos que mostra o conhecimento de Deus a respeito das coisas no seu detalhe. Meus irmãos, eu esqueci de falar no início, tá? Mas sempre a escola dominical, ela é um espaço de aula. Então, se em algum momento você quiser fazer alguma consideração, alguma ponderação, fique à vontade, tá? Se fizer alguma pergunta difícil, anota aqui para o pastor responder quando ele voltar. Então o Senhor conhece todas as coisas no seu detalhe. Então veja, saímos de um conhecimento de todas as coisas para um conhecimento de todas as coisas no detalhe de todas as coisas. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Parece algo simplório, mas não é. Porque vejamos, o ser humano, ele pode até conhecer muitas coisas, mas primeiro, ele não conhece muitas coisas de uma vez só, com profundidade, lógico. Os entendidos da mente dizem que o ser humano ele consegue até aprender ou conhecer razoavelmente até 3 coisas, 3 questões, 3 temas, 3 assuntos de uma vez. Mas mesmo assim é de um modo um tanto generalista. Exemplo, alguém resolve aprender música. Eu não sou músico, então não vou falar de música, tá? Alguém resolve aprender música, mas alguém resolve também aprender tecnologia da informação. Aí, além de aprender música e tecnologia da informação, essa pessoa também resolve aprender... O quê? Cita aí um exemplo aí. Teologia. Ok. 3 áreas completamente distintas. Então, beleza. A pessoa resolve estudar esses 3 assuntos. O máximo que ela vai conseguir durante algum tempo, e nem é durante o tempo todo, é conhecer de forma geral, de forma generalista, coisas nessas 3 áreas, aspectos dessas 3 áreas. Mas com profundidade não consegue. Por quê? Porque o ser humano possui limitações cognitivas que o impedem de fazer isso. No popular, a gente não consegue aprender essas 3 coisas com profundidade e com detalhe ao mesmo tempo. Se a gente quiser ser especialista, a gente vai ter que escolher uma área. Decida. Você quer música, quer tecnologia da informação ou quer teologia? Aí depois que você escolheu uma dessas 3, aí você vai passar anos e tempos da sua vida para você se tornar especialista nisso. E acredite, você não vai ainda se tornar especialista em tudo dessa área. Então, todas essas questões simples, mas elas nos mostram que nós somos completamente limitados. E aqui nós temos a palavra nos dizendo que o Senhor é conhecedor de todas as coisas. E não só conhecedor de todas as coisas de forma generalista, mas Ele é conhecedor de todas as coisas no seu detalhe. Ele é especialista em todas as coisas. Só Ele pode fazer isso. Por quê? Porque Ele é o Criador. Ele conhece o mapa. Ele conhece o funcionamento, o propósito de tudo. Então, por isso, a gente volta lá no nosso tópico do início. Deus não se surpreende. Isso nos ajuda na questão da manutenção da nossa fé no caráter de Deus diante de problemas da vida como esse. Então nós somos necessitados de foco para que a gente se torne especialista em alguma coisa, a gente precisa focar. Deus não tem essa deficiência, essa necessidade de foco. Mas, então, Deus sabe de todas as coisas, sabe de todas as coisas no seu detalhe, mas Ele também conhece o tempo no que nós chamamos de passado, de presente e futuro, que para Ele isso, na verdade, não existe. Essa categorização de tempo, ela foi criada para facilitar a nossa lida com o tempo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Todas as coisas estão diante dEle. O apóstolo Paulo, em certa feita, falou: todas as coisas estão diante dEle, sem essa noção de tempo e de espaço, porque Ele simplesmente é. Nós temos em Isaías, capítulo 46, versículos 8 ao 11,
O texto nos diz: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então o Senhor está falando desde muito tempo, antes de vocês existirem, desde o princípio de todas as coisas. Eu anuncio as coisas que ainda nem aconteceram. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Então esse texto de Isaías nos mostra o conhecimento do Senhor e o domínio do Senhor a respeito dos tempos, das eras, das coisas que aconteceram e que acontecem e que ainda vão acontecer. Esse texto nos mostra, mais uma vez, que servir e crer ao Deus que é de todo ciente, ou ciente de todas as coisas, isso traz alívio para a nossa alma, diante de questões que nos levam a nos perguntar o que será, por exemplo, do nosso futuro. O que será de mim no futuro? Não sei. E, sinceramente, ainda bem que eu não sei. Ainda bem que não sabemos. Deus é sábio até nisso. Ele não nos deixou conhecer o nosso futuro. Não dá para imaginar o colapso mental, emocional, que nós sentiríamos se nós soubéssemos o que iria nos acontecer daqui a pouco, amanhã, daqui a um ano. Então o Senhor é sábio até nisso. Não vou deixar que eles sofram. Não vou permitir que eles conheçam o futuro. São questões interessantes que nos ajudam a suportar perguntas difíceis também. Mas um outro ponto que nos ajuda a ter paz diante de perguntas difíceis como essa, é lembrar que Deus governa sobre tudo e controla todas as coisas. A gente já mencionou esse ponto aqui antes, mas eu quero só trazer aqui um texto que reforça isso. Salmo 103, versículo 19 ao 22. Ele nos diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, ou seja, Ele está governando. Deus não apenas construiu um belo trono e deixou lá. Ele governa. Está governando. Está reinando. E o seu reino domina sobre tudo. Essa palavra, essa expressão, o seu reino aqui, ela traz a noção de uma abrangência. O reino aqui não é apenas o fato de ele reinar, mas o que esse texto nos originais nos diz é que esse reino, ele trata da abrangência de tudo o que ele criou, ou seja, ele reina de fato sobre tudo. É por isso que nós temos aqui, ele domina, a expressão domina. Eu queria só destacar essa questão do reino, porque ele fala de uma abrangência, né, do todo aqui, tanto que ele reforça aqui no final. Ou seja, nada escapa do seu governo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens. Ou seja, o Senhor não apenas está governando sobre tudo e sobre todos os espaços, sobre todos os tempos, mas Ele possui agentes que realizam as suas ordens. Aonde Ele quer agir, aonde Ele quer fazer algo, Ele envia alguém, algum dos seus agentes. Podem ser anjos, conforme está escrito aqui, podem ser homens, conforme já lemos no texto de Isaías. Ele chama o homem da vontade dele de qualquer canto da terra para realizar a sua vontade. Então ele diz que esses agentes lhes obedecem a sua palavra. E no 21 diz: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus. Ministro aqui é servo, aqueles que servem ao Senhor. Ministros seus que fazem a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras. Então nós temos que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. O Senhor tem os seus agentes para realizar a sua vontade, os seus ministros, mas Ele também age por conta própria.
quando ele diz todas as suas obras, aqui são obras realizadas pelas próprias mãos, vamos dizer assim, de Deus, pela ação direta dele mesmo. Então, tudo isso é para mostrar que, de fato, o Senhor está no reinado de todas as coisas, de todas as eras, de todas as situações. Todos os lugares, então, trata-se do seu domínio. E aí o salmista diz: por isso tudo, bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Por mais que eu não saiba a resposta para perguntas como essa, eu bendigo ao Senhor, porque Ele governa e controla, de fato, todas as coisas. Até as ações na história mais esquisitas que possam parecer aos meus olhos. Ele está, sim, governando sobre elas. Mas também, uma lembrança importante para lidarmos com questões como essas, é a lembrança de que Deus se relaciona com a sua criação por meio da sua providência. A providência de Deus é a sua administração, o arranjo, a organização das coisas e a sustentação delas. Principalmente esses três. Quando você pensar em providência de Deus, você vai lembrar do termo arranjo, a forma como Ele arranja, como Ele organiza, como Ele faz o tecido da vida e da história. A organização, como Ele põe cada coisa, cada pessoa no seu lugar. E a sustentação, a manutenção da vida mesmo, inclusive, de todas essas coisas. A providência de Deus trata disso. Aliás, a doutrina da providência é uma das doutrinas mais importantes dentro da teologia que nós precisamos conhecer. A maneira como Deus sustenta, organiza e arranja todas essas coisas, inclusive para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quem fala sobre isso é Neemias. Neemias capítulo 9, versículo 6, nos diz: só tu és Senhor. Primeiro, aí ele fala: tu fizestes os céus, o céu dos céus, e todo o seu exército. Então ele fala da criação. Todo o seu exército, né, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que nele existe. Então, está falando aqui da criação. Mas aí ele prossegue: e tu os preservas todos com vida. Então, Neemias fala da criação, mas ele fala também da sustentação, da preservação de todas essas coisas. E, por tabela, uma vez que ele preserva todas essas coisas com vida, ele naturalmente produz aqui o seu arranjo, a organização dessas coisas para que elas tenham vida, tenham manutenção de vida, em todos os dias e em todas as eras. O apóstolo Paulo fala sobre Cristo, lá no capítulo 2 de Colossenses, falando algo parecido com isso aqui. Ele fala lá que Cristo é o sustentador de todas as coisas. Ainda, Ele é o arranjador, Ele é o organizador e sustentador de todas essas coisas. Então, um texto como esse nos ajuda a ter paz diante de dilemas tais da vida, porque nos lembra sempre que, a minha própria vida, inclusive, ela só persiste porque é o Senhor quem sustenta. Aliás, o Salmo 3:5, fala também sobre isso. Dormi, peguei no sono, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu acho que é o 3:5, eu não me lembro agora exatamente, mas eu acho que é o 3:5. Se não for, alguém pode me corrigir, por favor. É 3:5 mesmo, é isso? Isso, exatamente. Obrigado, irmão. Então é isso. Durmo, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, ou porque o Senhor me sustentou. Então essa lembrança, meus irmãos, ela é de muita valia para nós. Porque pode estar o mundo desabando, como nós podemos dizer. Mas a gente lembra que estamos vivos, tudo está preservado, porque é o Senhor quem sustenta. Mas ainda, já a gente termina. No Salmo 65, versículos 8 ao 13. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Está ali também, né? Tu visitas a terra e a regas. Olha aqui, o arranjo, a organização das coisas. A preservação também, né? Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal
porque para isso há dispões. O Senhor está dispondo todas essas coisas para que a terra, a vegetação, tenha vida, né? Regando-lhes os sulcos. Sulcos são as valas que são feitas na terra. Regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuviscos, ou seja, o Senhor, na sua organização, na sua providência, envia chuva e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales revestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. É o que diz o Salmo 65, dos versículos 8 ao 13, mostrando todo esse arranjo, essa administração do Senhor, da sua natureza, essa organização e essa sustentação de todas essas coisas que nós estamos vendo aqui. Então, meus irmãos, vejamos que muito melhor do que tentar ter resposta para perguntas tão complicadas e difíceis que nós sabemos que não vamos ter, melhor do que isso é a confiança no Deus que se revela nas Escrituras. Ainda o Salmo 104 nos diz, versículo 27 ao 30, todos esperam de ti. Então, nós temos aqui já uma expectativa de que quem dá todas as coisas é Deus. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Ou seja, depende do Senhor. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Ficam desorientados, né? Se lhes cortas a respiração, ou seja, está falando da vida aqui, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Mateus, queremos mais texto? Mateus, capítulo 6, versículo 26. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Perguntas de Jesus. Ainda Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 15, nos diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro, falando a respeito das atividades normais e naturais da vida, de um ser humano. E ele prossegue: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago, corrigindo aqui uma mentalidade no seu povo naquela época, levando-os a entender que, na verdade, nós dependemos de Deus em tudo. Só vamos trabalhar, negociar, viver se Ele quiser. Se Ele quiser, simplesmente não. Se Ele não quiser, simplesmente não vai e não faz. Enquanto eu estava preparando esse estudo, me lembrei de um fato inusitado, também lá do Antigo Testamento. E eu vou citar só mais esse texto aqui, antes de a gente ir para o nosso final. É de Gênesis, capítulo 20, versículo 6. Se você ler a história lá do capítulo 20 de Gênesis, o rei Abimeleque, o rei de Gerar, havia, devido a uma fala de Abraão, de que Sara era a irmã dele, havia procurado tomar a esposa dele. Mas o Senhor aparece num sonho, numa visão, uma visão por meio de sonho para o rei, e fala com o rei. E aí, nessa fala, nesse texto, o capítulo 20, versículo 6, diz assim: respondeu-lhe Deus em sonho, ou seja, ao rei, né? Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Ou seja, na verdade o Senhor está falando porque o rei retruca o Senhor. Senhor, mas a culpa não é minha, não foi ele que falou que a esposa dele era irmã dele. Foi por isso que eu tentei ficar com a esposa dele. E o Senhor fala, eu sei disso. Mas a questão não é essa. Ele fala, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim. Vejamos, irmãos. O Senhor impediu uma pessoa de pecar contra ele. Isso aqui também é curioso. Porque até mesmo nas disposições, nas vontades do coração do homem, o Senhor manda.
Se ele quiser impedir alguém até mesmo de pecar, ele impede. Quanto mais tantas outras coisas. E ele diz, e não permiti que a tocasses. Palavras do Senhor para aquele rei. Tudo isso, então, nos mostra que, de fato, o Senhor governa, domina sobre todas as coisas, sobre tudo o que Ele mesmo criou. Mas o último ponto que eu quero deixar para nós aqui é que o Senhor não eliminou a responsabilidade das suas criaturas, não eliminou as responsabilidades das ações das suas criaturas. O caso mais clássico, talvez, principalmente no Antigo Testamento, é o fato da venda de José pelos seus irmãos. Lá mais para frente, José entende que, na verdade, o Senhor transformou todo aquele mal que eles fizeram para ele em bem, né? E vale lembrar que ele só conseguiu compreender isso depois, porque normalmente é assim, né? A gente passa pelos problemas, passa pelas lutas, passa pelas dificuldades, e depois é que a gente entende alguma questão que Deus está nos ensinando ali. Também aconteceu com José, ele entendeu só depois. Mas o fato é que, na conversa de José com os irmãos dele, e no texto, na sequência, a gente percebe que o Senhor não eliminou a responsabilidade que recaía sobre os irmãos dele pelo fato de eles terem vendido José. Então, alguma coisa, alguma questão no coração dos irmãos de José, ali precisava de um acerto de contas para com Deus. Por mais que tudo o que tenha sido feito, foi feito de acordo com um propósito de Deus, mas alguma questão ali na vida dos irmãos de José, para com ele, precisava ser resolvida. E o Senhor não eliminou a responsabilidade das ações dos irmãos. Eu falo em termos de algumas questões do coração dos irmãos que precisam ser resolvidas, porque nós também não temos uma resposta exata para o que seria. Mas quando a gente lê também o contexto da história, a gente percebe que tinha muita inveja, tinha ira. José também não era, como se diz no Pará, não era boa bisca, né? Ele irritava bastante os irmãos dele. Então, o fato é que tinha questões ali que precisavam ser tratadas, mas nessa história nos mostra, inclusive, que por mais que Deus tenha os seus propósitos ali na vida de José, algumas questões da responsabilidade dos irmãos não foi descartada, não foi deixada para trás. E assim a gente vê também muitos contextos da história bíblica, de situações que Deus está no controle dessas coisas, mas Ele, ao mesmo tempo, cobra do ser humano a responsabilidade de agir fazendo o bem, de agir fazendo as coisas de acordo com a vontade dEle, de acordo com os propósitos dEle, e não de acordo com o próprio coração. Então, o trazer desse texto, desse contexto para nós, pensando nessa pergunta a respeito da atuação do mal no mundo, a questão é a seguinte, é que por mais que nós não tenhamos resposta para a pergunta do porquê que Deus permitiu ou permite a atuação do mal, é que os agentes do mal, ou as pessoas que agem produzindo e fomentando o mal no mundo, elas não terão a sua responsabilidade retirada. Então, de novo, tentando simplificar ainda mais a minha frase. Por mais que Deus tenha o controle de tudo isso, e Ele tenha permitido e permite a atuação do mal no mundo, as pessoas que agem fomentando o mal e disseminando o mal, elas não terão a sua responsabilidade retirada. Por que dizemos isso? Porque todos nós haveremos de um dia estar diante do Senhor a quem devemos prestar contas. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Então, se todos estaremos diante do Senhor a quem devemos prestar contas, Ele vai cobrar a responsabilidade dos agentes propagadores e disseminadores do mal. E aí, isso nos ajuda na questão da manutenção da nossa fé no caráter de Deus, no seguinte sentido, é que Deus não está lá inerte, Ele não está ausente e indiferente à questão da prática do mal no mundo. Ele não é aquele Deus que criou todas as coisas, como dizem os deístas,
como se houvesse apenas dado corda no relógio e soltado para lá e deixado para lá. Não. Ele está presente, Ele está atuante, Ele está dominante, governante sobre todas as coisas, e haverá de cobrar de cada um a sua responsabilidade pelas suas ações e pelo modo como viveu. Então, todas essas questões nos ajudam a conviver com perguntas tão difíceis e desafiadoras. Só relembrando, crê que Deus não se surpreende com nada, com nenhuma das suas criaturas, crê que Deus conhece o passado, o presente e o futuro, crê que Deus governa sobre tudo e controla todas as coisas, crê que Deus se relaciona com a sua criação por meio da sua providência, aquilo que falamos, o arranjo de todas as coisas, a organização e a sustentação de todas as coisas, e crê que Deus não eliminou e não elimina a responsabilidade do ser humano enquanto agentes aqui nesse mundo. Amém? Alguma ponderação? Ninguém quis falar nada hoje? Diga, Jackson. Deus se arrependeu. Ei, rapaz, pergunta difícil, acho que eu vou deixar esse pastor responder, viu? Bom, essa é uma... de fato, também... Esse termo se arrependeu é porque é o mais próximo na língua portuguesa para explicar. Não é que Deus se arrependeu, é porque tem alguns termos que para a pessoa entender tem que usar outros. Ele já explicou, quando ele volta ele explica de novo. Eu já entendi na explicação dele o termo, quando ele falou em outro estudo, que esse era exatamente o termo mais próximo assim da nossa linguagem para a gente entender. Não é que verdadeiramente Deus se arrependeu do que ele fez, é porque é um significado mais próximo do nosso entendimento, entendeu? Entendi. Diga aí, irmão Daniel. Vamos lá, que bom que vocês estão me ajudando aí nesse negócio difícil aí, viu? Alô? Pois é, já vou colocar uma questão que o irmão colocou aqui interessante também. Vai lá, irmão Daniel. É o seguinte, depois de tudo que foi dito, que tudo não passa desapercebido pelo Senhor, é importante a gente lembrar que somos limitados. Por que eu digo isso? Se você fizer algumas perguntas, você nota que você é limitado. Primeiro, não escolhemos os nossos pais. Não escolhemos os nossos filhos. Não escolhemos os nossos irmãos. E muitas coisas que complicam na questão existencial. Mas é uma coisa que você pode escolher. Também outra coisa que não pode escolher é a roupa com que você vai ser enterrado. Você pode manifestar seu interesse, mas a pessoa que vai administrar pode não atender seu pedido. A única coisa que podemos escolher é a impressão da nossa história, que pode ser boa ou ruim. As pessoas que imprimem a boa história baseada nos ensinamentos do Senhor deixam saudades. Mas as pessoas que imprimem sua história fora do Senhor, quando vão, deixam alívio. E isso mostra muito mesmo que nós somos limitados. E a única saída é aceitar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Amém. Amém. Diga, Sara. Sim. Interessante. Olha isso aqui que a irmã citou, do pastor Porsche, né? Porsche. Que sem a queda, nós não conheceríamos os atributos de Deus
por exemplo, como a prática da sua misericórdia, né? E certamente da sua graça, sua bondade e tantas outras coisas mais. De fato. Pois é, irmão. Visitante também tem a palavra? Sim, claro. Bom dia a todos. Bom dia. Em relação à pergunta do nosso irmão, Gênesis capítulo 6, versículo 6, a teologia tenta trazer algumas nomenclaturas que parecem palavras difíceis, mas são fáceis de entender. A antropopatia é você atribuir sentimentos humanos a pessoas de Deus. Existe o antropomorfismo, quando você fala o dedo de Deus, você atribui membros, forma humana a Deus, né? Uhum. Então, a teologia tenta explicar, não é que ela tenha a resposta, como o senhor bem ponderou, né? Que Gênesis 6:6 seria uma atribuição de um sentimento humano, mas é um sentimento de quem falha, de quem erra, né? O arrepender-se tem um trilema de Epicuro, e aí eu peço a paciência dos irmãos, e não quero colocar aqui nenhuma minhoca na cabeça dos irmãos, mas Epicuro diz que se Deus conhece todas as coisas, se Deus ele é bondoso e ele é onipotente, essas três características de Deus, esses três atributos de Deus, eles não podem existir os três juntos, porque se Deus é bom e é onipotente, então ele não tem, ele não ama, porque ele não destrói o mal. Se Deus ama e pode destruir o mal, entendeu? Por que ele não faz, né? Por que ele não faz? Então, assim, o Epicuro, antes de Cristo, né, ele é antes do cristianismo. Aí Santo Agostinho veio nessa mesma linha que o senhor terminou a aula, dizendo que ontologicamente o mal não existe, e ele atribui o livre-arbítrio para as pessoas, não no sentido de poder se fazer um bem espiritual, a gente não crê em livre-arbítrio para salvação, mas crê que existem os agentes, né, do mal. Então, só para encerrar, Deus, quando ele cria a doutrina da providência, né, ele cria, e a eleição ela se dá antes da queda, né? A discussão maior da teologia é justamente essa. Por que Deus ele cria uma alma, e essa alma, como é que ela herda essa herança, né? Sendo que Deus não é o criador do mal. Então nós não temos resposta para todas as coisas. O senhor foi muito profícuo, né, naquilo que se propôs, trazer a nós uma esperança, né? Trazer a nós aí uma operosidade da nossa fé, que é crer, mesmo sem entender, sem ter todas as respostas, e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, e que mesmo com a existência do mal, Deus ele é bom, ele ama, né? Ele é poderoso, e nós devemos descansar na sua providência. Sim, obrigado pela colaboração. Realmente, primeiro que um dos teóricos do passado que foi fonte aqui da minha pesquisa foi o Epicuro, de fato, e conforme você bem colocou, o trilema, né? E eu não abordei aqui por uma questão do tempo, mas de fato ele deixou esses questionamentos aí para a humanidade, né? Para mostrar que realmente são questões que pegam a humanidade aí desde que o mundo é mundo, né? Vamos voltar nessa mesma expressão do início. Mas aí, tentando dar uma resposta lá para o Jackson também, além das que os irmãos aqui já ofereceram, o irmão aqui citou uma questão muito, muito importante, que é o conceito de antropopatia, né? Que foi desenvolvido na teologia, na filosofia e na teologia também, que é a atribuição a Deus de sentimentos humanos. E aquela palavra que aparece lá, nesse texto específico que você citou, o fato de Deus ter se arrependido de haver feito o dilúvio, se a gente olha o contexto, inclusive, dá base para isso. O Senhor sentiu pesado o seu coração, o Senhor sentiu tristeza por ter que aplicar o dilúvio, por ter que aplicar a sua penalidade. Porque quando a gente volta lá, inclusive, para o início, lá em Gênesis, a gente vê que o próprio Senhor atribuiu à sua criação o rótulo de que algo que ficou muito bom. Então, se ele faz algo que ficou muito bom e agora ele destrói, então ele sente pesar, ele sente tristeza, ele sente
desprazer em fazer isso. Então, a palavra arrependimento, que de fato ela não veio boa aí no nosso português, não por culpa dos nossos tradutores, mas porque ela tem um sentido diverso para nós aqui, porque para nós arrependimento é alguém que voltou numa ideia, simplesmente, alguém que percebeu que fez algo de errado e se arrependeu. Mas, no caso disso, não aconteceu para com Deus. Então, dentro desse texto que você citou, a ideia aí é de um sentimento, tá? De um sentimento de pesar, de tristeza e de angústia por ter que fazer aquilo, sabe? Não deveria ser assim, mas eu vou ter que fazer, né? Até porque ele não volta atrás na palavra dele, né? Então, está falando de um sentimento, mais precisamente. Já eu te passo, Érica, a palavra. Isso. Para Abrão, né? Isso. É verdade. Bem nessa linha, né? E fala, Eric. Sim. Uhum. Sim. Sim. Então, irmãos, a gente vai ter que finalizar por causa do nosso tempo, tá? A discussão está boa, a gente poderia até passar mais tempo falando sobre isso aqui. Mas lá em Êxodo 32, quando da construção do bezerro de ouro, depois desse processo todo da construção, o Senhor fala algumas coisas com Moisés, e uma delas ele fala: eu me arrependo de haver criado o homem. Ele diz: eu me arrependo de haver criado o homem. Então, quando ele fala lá em Êxodo 32 também, eu me arrependo de haver criado o homem, ele está falando da palavra arrepender dentro do contexto do mesmo contexto lá do dilúvio. Eu tenho um sentimento de tristeza por haver criado o homem, por causa do que eles haviam feito com a construção do bezerro de ouro. Então, nesses dois textos fala de um sentimento. Mas aqui, Números, capítulo 23, versículo 19, a palavra aparece dentro do contexto correto, que é aplicado para nós, né? Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Já esse verbo arrepender aqui, em Números, ele está aparecendo no sentido exato de alguém que volta atrás de uma decisão, ou de alguém que percebeu que algo havia feito de errado e voltou no seu pensamento. Aqui em Números aparece dentro desse contexto, tá? É porque no hebraico é uma coisa, no português é outra. Inclusive, as duas palavras, salvo engano, essa palavra arrependimento do hebraico, ela tem exatamente dois sentidos mesmo, né? Dois sentidos, que para nós só tem um, né? Ok, terminado, irmãos, concluída a nossa escola dominical. À noite nós estaremos aqui de novo para cultuar o Senhor com fé em Deus. Alguém lá dos irmãos presbíteros tem mais alguma coisa a falar? Não? Concluído? Então está terminado.